Olá pessoal, meu nome é Alexandre e essa é a aula 2 do curso de Redação Online. O objetivo desse curso é auxiliar você na preparação para os principais vestibulares, testes seletivos e para o Enem. Vou usar uma metodologia prática e interativa para que você possa, na hora e no lugar que quiser, treinar sua redação e ter um bom desempenho. Contatos para aulas via Skype ou MSN estão na tela. Pois bem, nessa aula vamos falar sobre a parte 2 da apresentação da redação. Como eu já havia dito a vocês, é extremamente importante a apresentação de uma redação. Por quê? Por um motivo muito simples. Se a redação está suja, isto é, está mal apresentada, está com uma caligrafia horrível, está com parágrafos mal feitos, enfim, se ela está feia de se ver, ela tende a ter uma nota menor, mesmo que esteja com um conteúdo perfeito. Ok? Eu sei disso porque eu já participei de diversas bancas de correção de redação e eu sei o que acontece. Se você tem uma redação ruim, mas com uma apresentação boa, ela vai ter uma nota relativamente melhor do que uma redação boa com uma apresentação ruim. Então, vamos continuar a falar o que a gente começou a falar na aula 1. Coisas elementares, mas que devemos lembrar. Nunca copie trechos dos textos base. Os textos base, no caso das redações dissertativas argumentativas, eles estão lá para nos nortear, para ser um estímulo, para ser ali uma fonte, mas não para ser copiado, mas sim para servir de base na sua argumentação. Você não pode copiar trechos do texto base. Isso é um pecado mortal. Fez isso, você corre o risco até de tirar 0 na redação. Não invente. Qualquer gracinha pode custar sua classificação. Não faça piadinha, não conte piadinha, não faça críticas muito ácidas na sua redação, sobretudo nas discursivas, dissertativas, argumentativas. Não faça isso. Guarde as suas críticas ácidas para fazer quando você for universitário, quando você passar no concurso público que você quiser, quando você tiver ali o emprego que você estiver almejando. Use a linha toda, faça a margem, separe as sílabas corretamente, não seja preguiçoso, não copie a palavra, pular uma linha só para não ter que fazer a separação silábica, faça a translineação da maneira correta. Jamais use travessões em textos dissertativos, pelo amor de Deus. Tá? Tem gente que começa com uma dissertação, aí não dá conta, percebe que seus argumentos são fracos e começa com uma narração no meio. Né? Ou, eu já vi gente fazer isso, né? Escreva um texto em prosa que... dissertativo, argumentativo. Gente, em prosa quer dizer que não é um texto em versos, não é um poema. Tá? Uma vez o cara falou assim, escreva um texto em prosa, então eu comecei a escrever uma prosa. Fulano chegou e começou a conversar com Beltraninho e tal. Gente, por favor, não faça isso. Outra coisa, use o mesmo tipo de letra do início ao fim da redação. Se você começou com letra de mão, com letra cursiva, vá com letra cursiva até o fim. Se você começou com letra de forma, vá com letra de forma até o fim. Um texto limpo pode render décimos de ponto que podem ser a diferença entre a lista de espera e a vaga tão sonhada, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Pois bem, faça uma redação de no mínimo 200 palavras. Aí a pessoa não tinha a menor paciência ou não tinha a menor competência para fazer a redação e soltou lá. Um beijo vale mais que 1000 palavras. Eu espero que isso seja uma piada, né? Sei lá. Mas enfim. Se aconteceu mesmo, o meu colega que corrigiu essa redação está corretíssimo em zerar essa redação. Nota 0. Só um detalhe, tá? Eu sou professor de vários alunos via MSN e Skype. Sou professor da rede estadual na cidade de Ipaussu e sou professor da rede municipal da cidade de Ipaussu. Nenhum desses textos que eu estou mostrando aqui são de nenhum aluno meu. Todos eles são de outros professores que obtiveram as autorizações necessárias e publicaram esses textos na internet, ok? Todos esses textos são públicos, não estou mostrando nenhum texto de aluno meu, tá certo? Pois bem, continuando aqui. Veja, gente,
Eu coloquei esse texto aqui e nós não vamos olhar o conteúdo dele. Nós vamos olhar apenas a apresentação. Ele começa com caneta vermelha, ali em cima, minha mãe, caneta vermelha. Depois ele mistura a letra de forma com letra de mão. Depois ele não vai até o fim, não faz a margem correta. O parágrafo correto até que ele faz em alguns momentos. Depois ele vai mais para a direita ou mais para a esquerda, mas enfim. O pior aí é o seguinte, a caligrafia é horrível, o texto está sujo, misturou letra de forma com letra de mão. Enfim, está um texto sujo. Esse texto, antes do professor começar a corrigir, ele já vai ter uma má impressão com esse texto e não vai obter a nota que ele gostaria de obter nesse texto aí, mesmo que seja um texto perfeito. Vamos para esse outro. Veja que exemplo. É um texto perfeito no que diz respeito à apresentação. Sem olhar o conteúdo, não vamos olhar o conteúdo desse texto, vamos olhar apenas a apresentação. Os parágrafos estão corretos, só tem ali um probleminha que o primeiro parágrafo está muito grande, o segundo está muito pequeno em relação ao primeiro, o terceiro também está muito grande em relação ao segundo, mas isso é uma coisa que nem pesa tanto, porque a caligrafia está perfeita, há pouquíssimos erros. Veja, em alguns momentos que ele comete um erro ortográfico, ele risca apenas, ele não faz um borrão. Ele usa a letra de forma do começo ao fim do texto. Enfim, está com um texto com a apresentação perfeita. Mesmo que esse texto não tenha um conteúdo perfeito, ele vai conseguir uma nota relativamente boa. Aqui é um texto em que o aluno começou até que ter uma letra boa, né? A gente acredita que seja aí um aluno de quarta ou quinta série. Esse tipo de letra bem grande, bem redonda, geralmente é de aluno de quarta ou quinta série. Chega num determinado momento, ele não dá conta de continuar o texto e ele bota ali um desenho. Mas para exemplificar, gente, desenho, pelo amor de Deus, desenho vestibular, em teste seletivo, em redação para conseguir emprego, não faça isso, porque você vai estar assinando embaixo que você não sabe escrever, e isso é muito ruim. Essa redação, pessoal, é um exemplo. O cara que fez essa redação, se ele ganhasse direitos autorais, ele já estaria milionário, porque toda oficina de redação, todo curso de formação de corretores de redação de vestibular, essa redação cai. Teve um colega até que falou para mim que isso aqui é uma redação rupestre. Isto é, o cara não dá conta, ele começa a fazer desenhos, né, misturar desenhos com palavras. Isso aqui é um tipo de redação nota zero. O que acontece? Ele pegou algumas frases dos textos de apoio, fez alguns desenhos e tentou convencer o corretor de que ele tinha entendido o tema, mesmo não sabendo escrever direito. Entender o tema é apenas um dos aspectos levados em conta numa redação. Os outros aspectos são importantíssimos. A apresentação da redação, adequação do gênero, compreensão do tema e desenvolvimento do tema, uso da norma culta, paragrafação, enfim. Todos esses elementos são levados em conta na hora da nota. Então não é só entender o tema. E se nós formos olhar com carinho, nós vamos ver que nem o tema esse cidadão entendeu. Como nós não vamos falar aqui de tema e de compreensão, vamos falar só de apresentação, fica esse texto aí, né, horrível, nota zero, para que vocês possam ver. Gente, ó, se o seu texto está mais perto desse do que desse aqui, se o seu texto está mais perto daquele do desenho a esse aqui, é sinal que você tem problemas sérios, certo? Vamos começar a estudar, vamos começar a partir para cima. Bom, esse aqui provavelmente é um rascunho, tá? Mas vamos partir do pressuposto que isso aqui fosse um texto definitivo. Horrível. Horrível, caligrafia horrível, sujo. É o tipo texto sujo, certo? Não é um texto limpo, não é um texto claro, é um texto sujo. Sem nem olhar o conteúdo, um texto desse já tem uma nota seriamente comprometida. Ok? Chegamos ao fim de mais uma aula. Meus agradecimentos aos incentivadores que não deixam de me dar apoio e dicas importantes. Até a próxima aula, pessoal. Aulas particulares, então os dados estão na tela. Entre em contato comigo. Vai ser um prazer poder conversar com você.
e auxiliar de alguma maneira. Está aí na tela a bibliografia. Forte abraço e até a próxima.